Nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, um programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM para falarmos a respeito do Espiritismo e trazer um assunto relevante, trazer um assunto para a nossa reflexão semanal. Afinal de contas, nós, nessa correria do nosso dia a dia, na correria natural da vida, muitas vezes a gente esquece da essência, né? Daquilo que nós somos. Esquecemos que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus, que devemos confiar nos seus desígnios, que estamos aqui na Terra para um período de aprendizado, que a nossa família é importante na sustentação da nossa existência, que temos que estar aqui fazendo a diferença. Fazendo alguma coisa, né? Não só trabalhando para o nosso próprio progresso, para a nossa evolução, mas para o progresso daqueles que convivem conosco, para o progresso da sociedade. A Terra nos pede isso, a Terra nos pede que nós nos movimentemos, e que nós possamos agir e não estacionemos, né, naquela mesmice, naquele marasmo. Exatamente, Silvia. O desenvolvimento tecnológico e as aquisições intelectuais, elas avançaram a largos passos no século XX. E o que o século XXI nos pede, o que nessa metáfora que você diz, que a Terra nos pede, é realmente um passo a mais, não agora nas conquistas intelectuais, que devem continuar, mas agora é necessário um grande investimento nosso em valores morais. É necessário abandonar sentimentos que já não fazem mais sentido para nós. É necessário que nós definitivamente nos convençamos de que o aprendizado do amor é inevitável para a nossa felicidade. A gente vê as lições de Jesus, Silvia, há largos séculos sendo difundido e ecoando nos nossos ouvidos espirituais, e a gente percebe o quão pouco foi construído na nossa intimidade, o quanto nós temos ainda ânsia de vingança, nos sentimos raiva, nós nos atritamos uns com os outros com tanta facilidade, o nosso ego sempre tão fácil, cheio de suscetibilidades. É o momento de nós aprendermos e compreendermos o exercício da humildade, da compreensão, da benevolência, da bondade em relação ao outro, do perdão. Por que é tão difícil esses sentimentos na nossa intimidade? Porque o exercitamos raramente nas nossas jornadas evolutivas. Então, é momento de despertar. Se cansamos da violência do mundo, que sejamos pacificadores. Se nos cansamos da desonestidade do mundo, que abracemos valores nobres da honestidade, do respeito ao próximo. É chegada a hora de movimentarmos a nossa intimidade, de modificarmos e contribuirmos para que o mundo seja um mundo melhor. Os discursos, eles convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E é a hora da gente sair do discurso e dar o próximo passo, que é, além do discurso, a prática. E assim, então, nós faremos efetivamente a nossa contribuição de mudança das paragens terrenas, que às vezes estão desgastadas. A gente, muitas das vezes, chega a desacreditar da natureza humana. O que não deve ocorrer isso? Nós devemos, pelo contrário, acreditar a partir de nós, de que a natureza humana, a nossa natureza, ela é fadada à perfeição. Ela é uma natureza que necessita investimento para evoluir e para o progredir. E se ainda nós gatinhamos no campo da moralidade, é porque pouco investimos. É resultado das nossas opções. E vivendo com esse propósito que você disse, tendo Jesus como nosso roteiro, a vida ela se torna mais leve, porque o fardo da própria existência carnal, que é natural, nós estamos numa escola, então nós temos as nossas provas, nós temos as nossas lições, mas tudo fica com um pouco mais de leveza, né? Claro, porque Jesus nos falava, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Ele sabe que não é fácil, ele entende a nossa natureza, mas ele nos conforta, diz, eu vos aliviarei. Então, Jesus como roteiro, mas não a figura mítica, muitas das vezes que as pessoas têm, histórica, o homem crucificado distante. Jesus é esse companheiro do nosso dia a dia. A relação do bom pastor, como ele propõe realmente de sermos ovelhas do seu rebanho, é essa proximidade com Jesus que muitas das vezes nos falta. Raras vezes nos perguntamos nas dúvidas, no dia a dia, e Jesus, o que faria no nosso lugar? Qual seria o conselho que ele me daria? Por que não trazê-lo no nosso dia a dia? E a doutrina espírita, ela colabora para essa proximidade, para esse entendimento.
E o programa Presença Espírita oferece a você esse momento de reflexão, de alimento para a alma, para que todos nós, nas nossas dificuldades, que trazemos todos, sem exceção, na alma, possamos, ombreando uns com os outros, apoiando-nos uns com os outros, construir um mundo de felicidade. A cada programa nós trazemos para você um novo tema, uma nova proposta, temos nossos convidados que vêm aqui colaborar conosco nas reflexões, e hoje o tema ele é algo que é inexorável de todos nós. De uma forma ou de outra, todos nós passamos em algum momento ou em boa parte da nossa vida, nós passamos por esse grande exercício de aprendizado que é a família. A vida familiar, ela é um grande instrumento de aprendizado, não é assim? É verdade, Maurício. E é interessante que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a reencarnação, da qual nós acreditamos e que é a lei da vida, a que todos nós estamos sujeitos. Muitas pessoas negam a reencarnação, alegando que as múltiplas existências destroem os laços de família, já que nesse ir e vir entre terra, mundo dos espíritos, poderia haver então um desencontro daqueles que se amam, que ficariam apartados por tempo indeterminado, e com isso as relações familiares elas se tornariam fragilizadas. Os espíritos nos chamam a atenção que é completamente o contrário. Uma única existência, onde o espírito é criado no momento do nascimento, onde há uma falta de relacionamento anterior entre aqueles que formarão a família, onde pai não conhece a história do filho, onde o casal não se conhecia anteriormente, ou seja, as criaturas não teriam nenhum tipo de laço espiritual, laço de alma, laço de coração anteriormente. Isso se nós pensarmos na vida presente. Se nós pensarmos na vida futura, então, onde, segundo a unicidade da existência, os destinos das almas estariam fixados inexoravelmente nas beatitudes de um céu, que na maioria das vezes não merecemos, ou nas agruras de um sofrimento eterno, onde iriam essas almas que se amam e que formam uma família, já que moralmente somos seres tão distintos? Aí sim, a separação eterna seria possível. A reencarnação forma grupo de espíritos que reencarnam juntos, muitas vezes sofrem juntos, amam juntos, passam por provas juntos, e mesmo que estejam separados momentaneamente por alguns anos ou por longos anos, essas almas estão ligadas pelos laços indeléveis, indestrutíveis do amor, que a morte não separa, as reencarnações não separam, as vidas em planetas diferentes não separam, porque essas almas estão mentalmente ligadas de coração a coração, espiritualmente ligadas, porque se amam. É um assunto que nos traz conforto e consolação, o da reencarnação e os laços de família, porque nos prova principalmente que a morte a ninguém separa. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida e nem saímos da vida das pessoas que amamos, porque nós, em algum momento da nossa existência, ou das nossas existências, Maurício, vamos nos reencontrar. E isso é muito consolador, né? Porque todos nós temos entes queridos que já partiram para outra vida, que há muitos anos não nos encontramos, mas nós carregamos essa certeza do reencontro. Mas essa questão do mal entendimento do processo da reencarnação, ela é uma questão importante para a gente esclarecer aqui hoje. Mas eu gostaria de te perguntar algo que complementa o que eu falei. Nós encarnamos sempre na mesma família? E quando não, como é que fica esse relacionamento do amor e dos sentimentos? Muitas das vezes a gente imagina a minha família num processo e num sentimento muito de posse, como se a gente não tivesse capacidade de amar a outros. Então, quando eu imagino que os laços de família podem fragilizar isso, é porque estou apegado ao sobrenome, à família, quando, na verdade, nós já estivemos em outras experiências, em outros ciclos reencarnatórios, em outras condições econômicas, sociais, políticas, mas aqueles a quem amamos
nós vamos reencontrando nessas experiências, como se fôssemos atores, onde a cada encarnação subimos no palco para um novo texto e personagens distintos, porém os atores são os mesmos. O texto não está previamente escrito, todo ele, mas nós vamos improvisando num planejamento inicial, e aí então, conforme as nossas atitudes, vai se desenrolando, se descortinando a nossa vida. Um pesquisador francês chamado Patrick Drouot, que trabalha com terapia de vidas passadas, com a regressão de memória, que não é uma terapia espírita, é uma terapia de alguns profissionais da área médica, ele relata num dos seus livros, quando ele fala quais são os resultados de 15 anos de experiência de gabinete dele com os seus pacientes. Ele diz que, via de regra, as pessoas elas mudam os personagens, mas esse grupo familiar, via de regra, se repete, com alguma outra inserção externa ou, em algumas encarnações, nós estamos em um outro ambiente. Então, essa família que nós vamos encontrando e reencontrando é aquilo que nós chamamos de nossa família espiritual, que à medida que as encarnações vão acontecendo, ela vai se ampliando. E muitas das vezes, personagens da nossa família espiritual, daquele a quem nós já nos vinculamos efetivamente, não só por laços sanguíneos, mas por laços de afetos, não reencarnaram conosco nessa experiência. Nos aguardam no mundo espiritual, estão conosco, ou estão velando por nós do lado de lá da existência. Então a família espiritual, ela transcende muito daqueles laços. E a gente também não pode ficar desanimado nesse conceito, Silvia. A gente não pode imaginar que nós não reencontraremos mais as pessoas. Porque aqueles que se amam, eles desconhecem o espaço, a distância, e nós sempre estaremos, então, nos reencontrando. E aqueles que, ao desencarnar antes de nós, apartam-se fisicamente do quando aqui estamos, nós reencontraremos no mundo espiritual. Essa certeza que é o grande alento das nossas existências, que o Espiritismo vem trazendo há mais de 158 anos e que nos proporciona um tempo de refletir na nossa postura, por exemplo, de quando alguém morre na nossa família, né? Aquela proposta da saudade, do choro da saudade, mas da fé robusta, da crença em Deus, nessa certeza de que o tempo passa muito rapidamente, né? Essa certeza de que nós iremos realmente nos encontrar, porque nós estamos todos na Terra e no mundo dos espíritos para a felicidade, e é esse o destino certo de todos nós. E se você quiser saber alguma coisa sobre esse assunto, é só ligar para o telefone 3028-7122 ou falar com o Maurício daqui a pouquinho pela nossa página no Facebook. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre às quintas-feiras, a partir das 22 horas, o programa é ao vivo, ou nas reprises ao longo da semana aqui na Rede TVM, ou ainda, se você perder algum programa, você pode assisti-los no nosso canal no YouTube. Presença Espírita PG, você encontrará lá desde outubro de 2014, todos os programas estão postados lá. Então também é a oportunidade de você rever programas, assistir alguns que você não teve oportunidade de assistir aqui na Rede TVM, ou se você não tem acesso ao canal a cabo, também tem essa oportunidade. Nós iniciamos nosso segundo bloco trazendo uma sugestão de leitura. Habitualmente o fazemos assim, e hoje trazemos um livro bastante interessante. A Arte do Reencontro, Casamento, de Alberto Almeida. Alberto Almeida é um médico, terapeuta, homeopata, espírita, radicado na cidade de Belém, no Pará, e ele traz nesse livro não só as suas reflexões como profissional da terapia familiar, mas fundamentalmente como espírita que o é. Tem uma vivência no movimento espírita muito grande, viaja o país todo em palestras, encontros, participa do movimento federativo na Federação Espírita Brasileira, na Federação Espírita do Pará, e ele tem a oportunidade então de escrever esse livro para trazer as suas reflexões sobre esse olhar espiritual, sobre esse olhar da imortalidade que o Espiritismo nos oferece, entendendo essas relações que acontecem na relação do casal, do casamento. Nessa relação tão importante que constitui a base
para a família. Ele então tem a oportunidade, ao longo de alguns capítulos, de trazer reflexões em torno do casamento e fronteiras, namoro no casamento, casamento e estilos de comunicação, papéis dentro do casamento, casamento e cultura do diálogo, casamento com filhos de outro casamento. Excelentes reflexões que ao longo de mais de 20 capítulos Alberto Almeida nos oferece para esse aprendizado em torno do exercício do amor, que é o convite que o casamento nos faz. Ele estrutura os capítulos antes de abordar o tema, ele traz uma pequena história, via de regra, vivências suas como terapeuta, coisas que ele vivenciou, que ele escutou, que ele viu na sua vida profissional, e em torno desta história, desta vivência, dessa situação, ele traz profundas reflexões, nos convidando ao aprendizado e ao entendimento de como melhor aproveitar a vivência do casamento para o crescimento mútuo, para o aprendizado do amor. Então, o livro que hoje nós recomendamos, que nós damos a dica para você, é esse A Arte do Reencontro, Casamento, do médico espírita Alberto Almeida. Se você achou interessante a sugestão, sugerimos que você busque-o em alguma casa espírita, livrarias, bibliotecas que várias casas espíritas oferecem. E aqui em Ponta Grossa, nós sugerimos que você busque as 2 livrarias que funcionam em horário comercial, a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, ou a Feira do Livro Espírita, que acontece no Shopping Antártica, no piso, entrada pela Rua Santos Dumont, ambas no centro da cidade. Você irá encontrar este livro e vários outros para aproveitar as suas reflexões do conhecimento espírita. Se você tem o hábito ou gostaria de acessar a internet para comprar esse livro, sugerimos que você acesse www.livrariamundoespírita.com.br, a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná, e você também poderá adquirir esse livro. E ainda, se você nos acompanha nas quintas-feiras, quando o programa é ao vivo, entre em contato conosco. Deixe o seu nome, o seu contato, e ao final do programa, esse livro nós sortearemos, de repente ele pode ser seu. Essa é a nossa dica do programa de hoje, e agora a nossa entrevista. Silvia. Nós estamos recebendo hoje no programa Presença Espírita para falar sobre a reencarnação e os laços de família, o Fábio Osma. O Fábio é conselheiro da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM, e também é vice-presidente da Fundação Educacional Pestalozzi, em Guaragi. Seja bem-vindo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores da TVM. Para nós sempre é motivo de muita alegria podermos retornar mais uma vez a essa emissora, nesse programa, e buscar sempre trazer novas reflexões a respeito do que a doutrina espírita nos traz como luzes no caminho da nossa escuridão ainda espiritual, na qual nos encontramos por fazermos parte de um planeta ainda em processo de transformação, de mudança. E para falar um assunto que é muito bom de ser falado, né, Fábio? A reencarnação, ela tem alguma relação com o estabelecimento dos laços de família? Sem dúvida. Sem dúvida, a reencarnação ela é um dos pontos, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, junto com a imortalidade da alma, com a pluralidade dos mundos habitados, com a Deus como todo bondade e justiça. Então, a reencarnação ela nos permite um novo olhar sobre a relação familiar. Essa relação que, por vezes, é agradável, mas que, em muitos casos, acaba tendo perturbações, sendo um pouco conturbada, um pouco difícil, seja com os filhos, seja entre o casal, né? E a doutrina ela nos esclarece de uma forma muito intensa a respeito dessas relações que se estabelecem a partir da reencarnação. Então, nós devemos lembrar que a reencarnação ela não é necessariamente uma criação da doutrina espírita, porque já no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos lhe pergunta, mestre, o que devo fazer para chegar ao reino dos céus? Jesus vai responder, é preciso que nasça de novo. Então, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo para alcançar o reino dos céus, ele já está se referindo ao processo da reencarnação. E a doutrina espírita vem trazer, nos seus princípios fundamentais, esse ensinamento de uma forma mais profunda,
porque a sociedade do século XIX já estava mais preparada para receber essa mensagem, o que não acontecia 2000 anos atrás. Então, a ideia da reencarnação vai explicar de uma forma muito clara o porquê das grandes dificuldades que ocorrem em muitos lares. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, que os espíritos que se encarnam numa família, eles são normalmente espíritos vinculados, seja por afeições, seja por dívidas do passado, por débitos. Então, esses espíritos necessitam daquela reunião dentro de uma família para que eles possam se reabilitar perante a sua própria consciência e de acordo com as leis do universo, com as leis divinas. Fábio, essa pergunta que eu vou fazer para o Fábio, ela é uma pergunta que sempre chega aqui para nós. Muitas vezes nós nem estamos falando nesse assunto, mas as pessoas têm curiosidade de saber e querem saber se os casais que se formam são almas que se reencontram. Nós tivemos um convidado aqui, o Rafael Assad, há algum tempo atrás, que ele disse a respeito dos tipos de casamento de prova, enfim, os casamentos felizes. As almas, elas se reencontram no casamento para a felicidade, ou elas vêm em provações difíceis, e quando também já vou aproveitar para te perguntar, e quando um não suporta aquela aprovação, que a aprovação é muito pesada, como que são, o que você poderia nos dizer desses relacionamentos, desses reencontros? São reencontros planejados mesmo no mundo dos espíritos? Sem dúvida. De modo geral, o casamento é um reencontro de almas que se endividaram entre si. Na maior parte dos casos, o objetivo aqui no nosso planeta é da reparação, é a busca pelo entendimento, pelo acerto dentro do casal. Então, o casamento ele vem como uma necessidade humana para o desenvolvimento e para a procriação da espécie, mas, basicamente, a sabedoria divina coloca os casais de acordo com as suas necessidades para a reparação. É claro que não ocorrem somente esses casos. Esse é o caso mais comum, que é o caso dos casamentos de prova, que são aqueles casamentos mais difíceis, são aqueles casamentos onde há que se desenvolver uma tolerância muito grande, há que se buscar o diálogo de uma forma bastante intensa, para que se possa preservar a união conjugal. Porque o casamento de prova, ele é um casamento, sem dúvida nenhuma, difícil. Agora, o casamento, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 695, se ela é contrária à lei da natureza, né? Se essa união permanente de seres era contrária à lei da natureza, os espíritos vão dizer que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento ele tem uma importância muito grande, de acordo com as informações que os espíritos trazem a Kardec, no sentido de fazer com que nós nos desenvolvamos cada vez mais como espíritos imortais que somos. E colocar aqueles espíritos que tiveram dificuldades no passado juntos novamente é a forma de ir se trabalhando a tolerância, o amor ao próximo, que é ensinado já desde Jesus, né, quando Jesus coloca como mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que se ame o próximo, é preciso desenvolver esse espírito de tolerância, de convivência, de reciprocidade, e o casamento, ele é uma instituição que proporciona tudo isso, que favorece a essa relação, a esse desenvolvimento, especialmente da tolerância. Viver sobre o mesmo teto é difícil para todos, não só para o casal, mas para todos que fazem parte daquela família, né, Fábio? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só ligar para o telefone 3028-7122. O Maurício também está ali, bem agitado, porque tem muitas participações, né, Maurício? Recebendo os contatos para o sorteio do livro e perguntas. Continue participando, a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos.
Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos falando hoje sobre a reencarnação e os laços de família. E eu perguntava para o Fábio da dificuldade que é viver sob o mesmo teto. Esse é um grande desafio para os entes de uma família, viver sob o mesmo teto e se mostrar como realmente é. É um desafio, Silvia, é um desafio. As pessoas normalmente usam máscaras. E quando você está numa relação conjugal, dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de uma família, as máscaras vão caindo e as pessoas vão se mostrando como elas realmente são. Nós devemos lembrar aqui que todos nós somos espíritos. Antes de sermos o homem ou a mulher que estamos encarnados, nós somos espíritos, espíritos imortais. Devemos lembrar que a vida não é única, que ela não começa no berço e se encerra no túmulo, mas a vida, ela precede ao berço e ela vai além do túmulo. Então nós somos espíritos que já passamos por diversas experiências reencarnatórias e somos a soma dessas experiências. E isso vai se refletir dentro do casamento, vai se refletir na nossa família e vai repercutir na sociedade. Então, nós precisamos nos reeducar dentro do processo do casamento. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos em algum momento nas nossas vidas. Mas há um provérbio que diz que havia uma rua e nessa rua havia um buraco. Não viu o buraco cair no buraco. Havia uma rua, na rua havia um buraco, não viu o buraco cair no buraco. Havia uma rua, na rua havia um buraco, desviei o buraco. Havia uma rua, na rua havia um buraco, desviei o buraco. Havia uma rua, na rua ainda havia um buraco, mudei de rua. Então, a reencarnação, ela nos proporciona exatamente isso. Nós caímos por várias vezes nos buracos que nós mesmos, muitas vezes, nos precipitamos. Até que nós aprendemos a começar a desviar, a começar a buscar evitar aquela queda. E quando nós amadurecemos mais, nós mudamos de rua. Ou seja, nós mudamos a nossa trajetória de vida. Nós, como Paulo de Tarso, às portas de Damasco, nos renovamos, nos transformamos. E é para isso que nós estamos aqui nesse planeta. Para a nossa melhora, para a nossa transformação espiritual. E a família é a grande escola. O casamento é a grande escola, onde nós vamos aprender a tolerar, aprender a conviver, aprender um com o outro, ou uns com os outros, não é? Porque nós não vamos ficar, na maior parte dos casos, somente entre o casal, vão vir os filhos. E nós vamos ter que ser tolerantes com esses filhos, porque muitas vezes aquele filho, problema, é alguém que tem um comprometimento do passado conosco. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades para algumas pessoas compreenderem o processo reencarnatório, porque fica difícil para algumas pessoas admitirem que uma esposa reencarne com a filha. Mas isso pode acontecer, isso é uma ocorrência que pode ser natural. Principalmente quando as coisas não foram muito boas no passado, né? Vem como filho, porque no filho é aquele amor incondicional. Exato. O amor vai ganhar uma conotação diferente. Ele não vai ser aquele amor carnal, mas ele vai ser um amor mais puro. Então, o casamento traz a transformação, a grande transformação para nós, e criarmos os filhos faz com que aprendamos mais, com que nós cresçamos mais com esses espíritos, às vezes afins, às vezes adversários nossos, às vezes pessoas que nós em outras encarnações magoamos e que se tornam aquele filho rebelde, aquela filha difícil, com quem nós vamos ter que aprender a conviver. O processo é difícil, o processo muitas vezes é doloroso, mas é necessário que nós busquemos as forças que o Evangelho de Jesus nos traz e busquemos, principalmente nós que temos acesso às informações da doutrina espírita, busquemos as explicações que essa doutrina consoladora nos traz. Fábio, então, do ponto de vista espiritual, existem diversas situações na história para que o casamento ocorra? Sem dúvida.
Nós vamos ter, como já tínhamos dito, na maior parte dos casos aqui no nosso planeta Terra, os casamentos provacionais, né? Então, eles são aqueles que formam a maioria dos casos na Terra. Não estamos aqui dizendo que não hajam casamentos muito felizes, casamentos onde as pessoas se deem muito bem. E a gente sabe que esses casamentos existem, de casais que ficam velhinhos de mãos dadas e que estão sempre próximos, que estão sempre juntos, né, que demonstram publicamente um grande amor, uma grande afeição de um pelo outro. Mas sabemos também que há os casamentos que são de prova. Mas não existe só o casamento de prova. Existem outras formas de casamento. Existem aqueles que são os casamentos afins, onde se reúnem almas que têm uma afinidade e se amam, né? Que são justamente essas pessoas que ficam velhinhas juntas. Mas existem outras formas interessantes de casamento, que são os casamentos sacrificiais, onde uma alma mais esclarecida vem auxiliar, vem dar a sua contribuição através do amor para levantar aquele companheiro que ficou caído na estrada, que ficou mais atrás na marcha evolutiva. E nós temos um caso muito interessante, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o espírito Emmanuel relata a história dele próprio como senador Públio Lentulus com sua esposa Lívia na Roma Antiga. Então, ali na narrativa de Emmanuel, Lívia era um espírito já de uma elevação muito maior que veio para auxiliar aquele espírito ainda orgulhoso que era o senador Públio Lentulus. E Lívia dedica toda a sua vida para tentar auxiliar aquele companheiro de jornada. Esse companheiro de jornada não conseguiu, naquele momento, ainda entender todo o esforço daquela mulher, daquele espírito elevado que já estava ali lhe estendendo a mão. Mas o livro é muito bonito, mas é bastante extensa a narrativa, mas é um caso em que nós vamos encontrar o casamento sacrificial daquele espírito que já tinha uma condição melhor, tanto que Lívia, após o seu desencarne no circo romano, ela é, segundo o próprio Emmanuel, recebida no plano espiritual pelo próprio Jesus. Né? Ela e todo um grupo de pessoas que foram martirizados no circo romano. Então, a história de Lívia demonstra muito bem essa dedicação àquela pessoa que se ama, àquela alma que se ama e que se quer fazer um sacrifício para auxiliá-la. Então, é um outro tipo de casamento. Mais raro, com certeza. Bem né? mais raro, certamente. E há ainda aqueles casamentos transcendentes, onde as almas mais engrandecidas por amor, por um amor mais puro, se reencontram na Terra para fazer as grandes realizações. E aí nós temos o caso do casal Pourrier, que foram cientistas dedicados e que, através das suas atividades de pesquisa, trouxeram um benefício muito grande para a humanidade. Né? Fábio, no estágio atual em que nós estamos no planeta Terra, qual é o tipo de casamento mais comum entre nós? É o provacional, né? É o provacional. E Joana de Ângeles, ela faz uma afirmativa muito interessante no livro Constelação Familiar, onde ela diz que não se vive na família ideal, mas no grupo onde melhor são atendidas as nossas necessidades. Então, Joana de Ângeles é muito feliz nessa colocação no livro Constelação Familiar, porque ela nos apresenta não só o casamento, mas a família, como essa constelação familiar aonde nós efetivamente devemos estar para a nossa melhora. Mas, só te interrompendo, pelo fato de ser um casamento provacional, não significa que nós não possamos ser felizes nesse casamento. Sem dúvida. Aí são necessárias estratégias para que o casamento dê certo. O diálogo, a cultura do diálogo. Né? A cultura do diálogo, o próprio Alberto Almeida se refere no livro que o Maurício apresentou no início como sugestão de leitura, né? Tem um capítulo específico onde ele trata do casamento e a cultura do diálogo. Né? Então, ele vai dar alguns passos para que as pessoas possam, através do diálogo, colocar os pingos nos is, né? Acertar as situações sem a necessidade do confronto, sem necessariamente ter que se confrontar.
Então, o diálogo, o respeito mútuo, a tolerância, que é fundamental, é extremamente importante, porque são dois espíritos diferentes. Né? Então, eu volto a afirmar que nós somos, antes de tudo, espíritos. E como espíritos, as nossas vivências são diferentes. O nosso entendimento acerca da vida, a respeito da vida e dos valores dessa vida são diferentes. Então, é necessário que a gente vá buscando construir junto. Somar, né? Somar. Construir junto dentro da família essa união, né? E buscando sempre aparar aquelas arestas que sempre vão surgindo nessa caminhada. Bom, nós vamos já para o último intervalo. Você que não ligou ainda, aproveite. 3028-7122, deixando o seu nome para o sorteio do livro ou mandando as suas perguntas. O Maurício está online na nossa página do Facebook. Você que começou a assistir o programa nesse momento, é só conversar com ele ou curtir a nossa página, deixar o seu número de telefone para concorrer ao livro. Nós vamos fazer o último intervalo de hoje e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós temos algumas perguntas que chegaram aqui pelo Facebook, pelo telefone. Eu vou passar para o Maurício, ele já vai responder. Maurício, tem uma aqui do Sérgio, se os desafetos reencarnam em uma mesma família, e mais questões aí. Uma abordagem que nos faz aqui através do Facebook é sobre separação. Muitas das vezes as pessoas se separam e aí sempre a abordagem muitas das vezes é de, você irá reencontrar, você parou no meio do caminho, irá reencontrar essa pessoa, não cumpriu a sua etapa, vai deixar para a próxima reencarnação. Uma vez que a gente decida da separação, ela deve ser, primeiro que a decisão da separação, ela é de fórum totalmente íntimo. Ela é lícita quando a gente percebe de que o que eu pude fazer, o meu esforço emocional, a minha dedicação, ela se deu e eu investi naquilo que eu podia. E a partir de determinado ponto eu não tenho mais como caminhar com essa pessoa. A relação ela não é mais produtiva, ela já não tem mais aprendizado, nem para um, nem para outro. Então, quando ela é tomada nessa lucidez, nessa tranquilidade, não há por que carregar em si a culpa ou repensar sobre o que fez. Irá reencontrar? É claro, nós iremos reencontrar a muitos daqueles que hoje nós encontramos no caminho. Mas talvez a providência divina nos dará o ensejo de mudar os papéis na relação familiar e hoje o marido e a esposa se tornam na relação pai e filhos, mãe e filho, tentando outras abordagens, porque Deus ele não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. E aí o aprendizado do amor, seja qual nos personagens familiares, nessa constelação familiar, como de Joana de Ângeles aborda, não importa qual é a posição. Então, se uma vez definida a separação, ou devemos ou não nos separar, que a reflexão ela seja em torno aprofundada, que nós tenhamos claro de que eu ofereci aquilo que eu tinha de melhor e o quanto eu pude para tanto. E aí então, uma vez tomada essa medida de uma maneira clara, tranquila, baseado em valores sólidos, que a gente continue caminhando. Reencontraremos, é verdade, mas reencontraremos a tantos dos nossos amores ou daqueles que ainda iremos aprender a amar. E o que o Sérgio pergunta, os desafetos se encontram, né? Muitas das vezes na relação marido e esposa, filhos e pais, e justamente na intimidade familiar para superarmos essas dificuldades, porque a intimidade familiar, o amor é que cobra a multidão de pecados. Fábio, existe diferença entre a família espiritual e a família consanguínea? É bem importante a gente fazer essa distinção entre a família pelos laços do espírito e a família pelos laços do sangue. Nós vamos encontrar já no Evangelho, quando Jesus, os seus familiares vão até ele, sua mãe e seus irmãos, e uma pessoa chega até ele e diz, mestre, sua mãe e seus irmãos lhe procuram. E Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele coloca a família num aspecto muito maior, muito mais amplo do que no aspecto consanguíneo. Portanto, a nossa família verdadeira é a família espiritual, pelos laços espirituais. E há uma distinção bastante clara sobre a formação de uma família pelos laços corporais
e aquela que é formada pelos laços espirituais. A formada pelos laços espirituais é onde os espíritos simpáticos estão ligados por relações de afeição recíproca que são anteriores àquela vida. São relações duráveis, são famílias duráveis que se perpetuam no mundo dos espíritos. Ao contrário da família pelos laços consanguíneos, pelos laços corporais, onde os espíritos que são naturalmente já afastados entre si por antipatias, que também são recíprocas e também anteriores a esta vida, vivem num processo antagônico. Então, criam relações mais frágeis e que, com o tempo, vão se extinguindo. É importante aqui a gente destacar que, nessa família, ocorre o processo de aprendizado. Aquele espírito que é colocado diante de uma família que não é a sua família pelos laços espirituais, ele está ali para progredir, ele está ali para que seja reparada, possivelmente, uma situação do passado. Então, a literatura espírita é muito rica nesse sentido, onde nós vamos encontrar inúmeros fatos, inúmeros casos de espíritos que vêm para uma família num reencontro, como Alberto Almeida coloca, né? A arte do reencontro em relação ao casamento, mas esse reencontro a gente pode pensar ele mais amplo dentro da chamada constelação familiar, que Joana de Ângeles se refere. Então, esse encontro de almas, muitas vezes vai ser para corrigir aparar algumas arestas. Esse aparar de arestas vai trazer a pacificação daqueles espíritos no futuro. Então, o amor vai romper as barreiras do tempo e vai sanar os problemas anteriores que foram adquiridos por aqueles espíritos. Fábio, e em relação aos pais, eles têm uma missão específica? Sim, a missão dos pais é uma missão extremamente importante e especialmente nesse momento, né, em que nós vivemos da chamada transição planetária, onde o planeta está agitado, conturbado, onde a mídia invade as nossas casas, onde os nossos filhos são atingidos por uma propaganda intensa, midiática, a missão dos pais se torna relevante. Porque aquela criança que reencarna, ela é um espírito antigo. Ela não está sendo criada naquele momento da reencarnação. Ela é um espírito que traz consigo uma bagagem, né, onde ela pode ter e vai ter naturalmente os seus defeitos que precisam ser corrigidos. E eu comparo a criança com o solo fértil, propício para uma semeadura. Então, a missão dos pais, no sentido de semear, de corrigir aquele filho naquela fase em que ele ainda está sensível à influência desses pais, é de extrema importância para a transformação da humanidade, para as mudanças que nós vamos ter no futuro. A tarefa dos pais é extremamente importante no sentido de que se está reeducando almas. O processo reeducativo, porque nós não podemos pensar somente em educação exatamente pela anterioridade desses espíritos. Então nós precisamos entender como um processo reeducativo, onde esses espíritos novamente estão tendo a oportunidade, através da reencarnação, de refazer o seu percurso. E a tarefa dos pais é a tarefa do semeador, como na parábola do semeador, onde muitas sementes caíram em terras impróprias, seja entre os espinheiros, seja aquelas que caíram pelo caminho e os pássaros do céu comeram, e finalmente aquela que cai na terra fértil. Então a semente que cai na terra fértil são os ensinamentos dos pais para os filhos na idade própria, para que eles se desenvolvam como espíritos e possam progredir. Fábio, os filhos, pelo processo da reencarnação, que a gente começa então a compreender melhor, eles já tinham conhecimento, já eram almas conhecidas dos pais de outras existências? Já tiveram algum tipo de relacionamento? Já conviveram juntos? Na grande maioria dos casos, sim. Diria até que na quase totalidade, na grande maioria, nós vamos ter espíritos afins. Esses espíritos afins, é preciso ficar muito claro que não necessariamente essa afinidade é uma afinidade positiva.
né? Existem aqueles que são desafetos do passado e que vão se reencontrar novamente. A pergunta do Sérgio. Né? Então, exatamente. Aqueles que são desafetos do passado e que novamente têm a oportunidade de se reencontrar. O livro Trilhas de Libertação traz uma história interessante a respeito de dois amigos que na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, combatiam juntos e um deles foi ferido, o outro levou esse companheiro para sua residência, para sua casa. A esposa do amigo o tratou, só que acabaram se apaixonando. Apaixonaram-se, tiveram um romance, quando o marido descobriu, eles mataram o marido. Ora, como o espírito é imortal, aquele espírito que foi traído tornou-se um obsessor daqueles outros dois espíritos. E eles reencarnaram com a tarefa de recebê-lo como filho. Mas a dificuldade fluídica entre mãe, que seria a mãe, e o antigo esposo era muito difícil. Então, gerava a ocorrência de abortos espontâneos. Né? Ocorriam os abortos. E ela não conseguia trazer aquele espírito efetivamente à vida. Então, são as nossas dificuldades que vêm lá do passado e que nós estamos aqui para resgatar. Por isso que eu citei aquela história do buraco. Você cai no buraco várias vezes até que você aprende a desviá-lo. No momento em que você passa a mudar de rua, que você muda a tua atitude, aí ocorre uma renovação. E a reencarnação, como nós sabemos, ela é a ferramenta da qual Deus se utiliza para nos proporcionar essa oportunidade redentora de nós repararmos os erros do passado, de nós refazermos aqueles caminhos onde erramos. A nossa consciência, ela necessita da reparação para que ela se acalme, para que ela se tranquilize. Então, nós, como espíritos em processo evolutivo constante, necessitamos dessa tranquilidade e precisamos acalmar a nossa consciência. E a reparação é o caminho ideal. Fábio, há a possibilidade de encarnação numa família de um espírito totalmente desconhecido? Sim, pode ocorrer, sim. Pode haver. Que não tiveram relacionamento anterior? Pode haver o reencarne de um espírito. Não é o mais comum, mas isso pode ocorrer. Em que circunstância vai ocorrer? Quando esse espírito necessita de aprendizado, quando ele precisa assimilar alguns valores, adquirir alguns valores... Que naquela família ele vai encontrar. Naquela família ele vai encontrar. Então ele pode efetivamente reencarnar ali. E nesse processo reencarnatório não ter aquele vínculo. Assim como espíritos missionários. Aqueles espíritos que vêm em missão para o planeta também não têm necessariamente um vínculo afetivo com nós que aqui estamos. Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, onde o espírito Manuel Filomeno Miranda psicografa através de Divaldo, ele nos informa que nesse grande processo de transição, muitas crianças que estão reencarnando no nosso planeta estão vindo de Alcíone, de uma outra esfera espiritual. Então, espíritos já num grau de adiantamento maior, segundo Manuel Filomeno Miranda, e que vem reencarnando efetivamente na Terra para transformação, para contribuir com a transformação do planeta. Esses espíritos não são necessariamente vinculados a famílias terráqueas. São espíritos de um outro orbe que estão aqui reencarnando. Pode ser que alguns deles tenham alguma vinculação com espíritos encarnados aqui, mas nem todos vão ter. Mas eles vêm num ato de amor. Então, nós passamos a compreender, quando lemos essas obras, de que a nossa família é muito mais ampla do que a família consanguínea, do que a família carnal. É a grande família universal, a qual Jesus se refere quando pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Que esse é o objetivo, né, Fábio? Não é só amar aqueles entes queridos que a gente, que nos rodeiam, mas o objetivo final da nossa vida é amar a todos igualmente, né? Amar de uma maneira fraterna toda a humanidade, que é o sentimento que Jesus tem por nós. Que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bom, Fábio, nós tivemos um recorde aqui de participações, né? Então, você vai ser quem vai sortear. Nosso livro, A Arte do Reencontro, Casamento de Alberto Almeida, teve bastante repercussão, inúmeras participações por telefone.
pelo Facebook. E recomendamos a leitura para quem não foi sorteado. Excelente livro, não é, Fábio? Para a continuidade das reflexões. Um livro da para noite de hoje. estudo, é um livro para ser estudado realmente pelas A famílias. dois. Estudado a dois, né? Estudado pelo casal. De extrema importância, um livro assim que traz... é um divisor de águas na união conjugal. Bom, vamos Fica lá. com você, seu encargo de Vamos aqui. sortear o nosso ouvinte. Quem foi sorteado aí foi a Rosane de Fátima Rosa, da Nova Rússia, que nos acessou pelo telefone aqui da TV. Rosane, parabéns, uma boa leitura. E você pode buscar o seu livro na Livraria Espírita A Educadora, a partir de sábado. Fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, aqui no centro de Ponta Grossa. Excelente leitura para você. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, Fábio. Eu é que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Né? Para nós sempre é motivo de grande alegria. Nós vamos nos despedindo. Lembrando que nesse dia 3 de maio próximo, o programa Presença Espírita completará 8 anos de existência. Estamos, então, formatando um programa de comemoração e vocês todos estão convidados a estarem conosco nesta data para realmente nós podemos fazer uma confraternização aqui, nós, vocês aí do outro lado, comemorando uma data tão importante para toda a equipe do programa Presença Espírita. Tenham todos uma excelente continuação de semana, que Deus os abençoe e até o próximo programa Presença Espírita. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.